Estava passando pelo Instagram numa noite comum quando uma postagem parou meu dedo. Era um print de uma conversa. O nome no print era O do Daniel. Meu terapeuta, a conversa era entre ele e uma ex-paciente. Ela perguntava qual era a formação dele. Ele desviava. Ela insistia. Ele bloqueou. Nos comentários, outras pessoas dizendo que também tinham tentado verificar o registro dele e não encontravam nada. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Abri o site do Conselho Regional de Psicologia numa nova aba. Digitei o nome do Daniel. Nenhum resultado. Digitei o número de CRP que estava no recibo que ele me entregava todo mês. Nenhum resultado. 2 anos de sessões semanais, 2 anos contando para aquele homem coisas que nunca tinha contado para ninguém. E ele nunca tinha sido psicólogo. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Amanda, tenho 31 anos, sou designer gráfica e comecei a terapia com o Daniel quando tinha 29. Havia saído de um relacionamento longo e difícil. Estava com ansiedade alta, dormindo mal, com aquela sensação de que algo estava desorganizado por dentro e eu não sabia como arrumar. Uma amiga indicou o Daniel. Disse que ele era terapeuta com abordagem cognitivo-comportamental, que tinha um jeito muito direto e prático, que havia mudado a vida dela. Na primeira sessão, me convenceu. Daniel tinha uns 35 anos, falava com calma, fazia as perguntas certas, sabia ouvir sem interromper, sabia quando ficar em silêncio. Parecia exatamente o que eu precisava. Por 2 anos, fui toda semana, contei coisas que nunca tinha contado para ninguém, sobre o relacionamento, sobre a infância, sobre medos que eu nem sabia nomear antes das sessões. E fui melhorando, a ansiedade foi diminuindo, o sono foi melhorando, fui entendendo padrões em mim mesma, que não via antes. Até aquela noite no Instagram, no dia seguinte, mandei mensagem para o Daniel perguntando diretamente sobre o registro. Ele demorou horas para responder. Quando respondeu, disse que o CRP estava em processo de regularização, que havia uma pendência burocrática, que estava resolvendo processo de regularização, 2 anos de sessões semanais e o registro estava em processo de regularização. Fui ao conselho pessoalmente 2 dias depois. A atendente verificou o nome, o número, todos os dados que eu tinha, disse que não havia nenhum registro ativo, inativo ou em processo para aquele profissional. Não existia nenhuma pendência burocrática, não existia nenhum processo de regularização. Não existia nenhum registro, porque Daniel nunca havia dado entrada em nenhum registro, porque Daniel nunca havia se formado em psicologia. O que a investigação revelou depois foi o seguinte: Daniel tinha feito 2 anos de psicologia numa faculdade particular e havia trancado o curso. Nunca concluiu, nunca se formou, nunca teve CRP, mas havia continuado aprendendo por conta própria, lendo, acompanhando o conteúdo, praticando, sem o direito de praticar, primeiro com pessoas próximas, depois montando um consultório informal, depois alugando uma sala numa clínica compartilhada onde ninguém verificou sua documentação, a clínica compartilhada onde eu havia feito todas as minhas sessões. Fiquei pensando nas coisas que eu havia contado naquelas sessões, nas vulnerabilidades que eu havia exposto para um homem que não tinha formação para lidar com elas de forma responsável, que não tinha supervisão clínica, que não tinha respaldo ético de nenhum conselho, que podia fazer o que quisesse com o que eu havia dito, e eu nunca saberia. Procurei uma psicóloga de verdade nas semanas seguintes. Na primeira sessão, expliquei a situação. Disse que havia feito 2 anos de terapia com alguém que não era psicólogo e que precisava entender o impacto disso. Ela ouviu tudo. No final, disse uma coisa que ficou comigo. Disse que parte do que acontece numa sessão de terapia depende da relação de confiança menos e que se eu havia melhorado, era porque parte daquele trabalho havia sido real para mim, independente da formação de quem conduzia. Mas disse também que havia técnicas que Daniel poderia ter usado de forma errada, sem que eu percebesse. Que havia abordagens que, sem supervisão e formação adequada, podiam reforçar padrões que deveriam ter sido tratados de outra forma, que não havia como saber ao certo o que havia sido útil e o que havia sido inadequado.
Essa resposta eu já conhecia. Era a mesma resposta que não tem resposta. O que funcionou foi real. O que foi feito errado, eu nunca saberei. E é com isso que fico. Daniel foi denunciado ao conselho e à polícia. Encerrou o consultório. Sumiu das redes sociais. Não sei o que aconteceu com o processo depois. Parei de acompanhar porque acompanhar não me fazia bem. O que ficou foi uma percepção que mudou a forma como me relaciono com qualquer profissional de saúde. Terapia é um espaço de vulnerabilidade total. Você entra numa sala e entrega o que tem de mais íntimo para uma pessoa que, em teoria, foi treinada para receber isso com responsabilidade, que tem supervisão, que responde a um conselho, que pode ser responsabilizada se agir de forma antiética, quando essa pessoa não tem nada disso. Quando é só alguém que aprendeu a parecer terapeuta, menos a vulnerabilidade que você entregou ficou sem proteção. Eu não sabia que estava sem proteção. E o Daniel sabia que eu não sabia. O que aprendi é que verificar o CRP de um terapeuta antes da primeira sessão leva menos de 1 minuto. Eu não fiz isso. Fiz depois. Tarde demais para as coisas que já havia contado, mas nunca mais vou entrar numa sala de terapia sem verificar antes. E espero que você também não precise aprender isso da forma que eu aprendi. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like menos. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo